Olá pessoal, vamos continuar aí nosso curso aí focado na FGV. Questão 10. O princípio da oportunidade tem como objetivo a produção de informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda da seguinte característica qualitativa. A falta de integridade e tempestividade pode ocasionar a perda da relevância. Aquela informação que era para ser útil, se ela não for uma informação íntegra e não for uma informação tempestiva, ela não vai ser útil, ela perde a relevância. Então isso aí tem que ser ponderado, né? A integridade e a tempestividade com a relevância. Então a falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de qual? Da seguinte característica, que é a perda da relevância. Ela pode deixar de ser uma informação útil para a tomada de decisões por parte dos usuários. Beleza, né? Aí a gente terminou ali aquela parte de princípios, aí a gente vai falar, rapidinho do tal do CPC 00. Estrutura conceitual básica para a apresentação e elaboração das demonstrações contábeis. O que é que diz esse CPC em linhas gerais? Vamos lá, fazer uma revisãozinha aqui. Primeira coisa, ele diz que as demonstrações contábeis, elas são preparadas para quem? São preparadas para os usuários externos. Não é que o usuário interno, meu amigo, não posso usar aquela informação, não. É porque o usuário interno ele tem outras fontes de informação, certo? Então é preparado, o objetivo dela é ajudar a quem? A esse usuário externo na tomada de decisões. E aí ele vem, este pronunciamento, e diz quais são os usuários primários da informação contábil. E os usuários primários são os investidores, os credores por empréstimos e os outros credores. Na realidade, quando você soma isso aí, é a origem de recurso da empresa. Os investidores, os credores por empréstimo, quem empresta dinheiro, e outros credores. Quem vende mercadoria, os fornecedores, o que for, certo? Então, são preparados para esses usuários externos, e aí nós temos usuários primários, não existe hierarquia entre eles. Investidores, credores por empréstimos e outros credores. Ô Silvio, mas esses usuários, nas demonstrações, têm todas as informações que eles precisam? Não, não vai ter todas as informações que eles precisam nas demonstrações contábeis. E eles podem determinar que seja fornecida alguma informação para eles especificamente? Não. Certo? Ele não pode solicitar isso aí. Claro que a empresa, ela pode ver determinado subgrupo lá daqueles e fornecer informações para um subgrupo, somente para os investidores, somente para os credores, para um subgrupo daqueles de usuários externos. Pode ser fornecida, mas um usuário especificamente ele não pode solicitar diretamente para a empresa as informações que ele precisa lá particularmente. Certo? Essas demonstrações elas não são elaboradas com o intuito de determinar o valor econômico da entidade. Ela até ajuda, mas esse não é o objetivo. O objetivo é o quê? É fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Certo? Essas demonstrações vão fornecer informação sobre a situação patrimonial e financeira da empresa, e isso a gente vai ter através do balanço patrimonial. Certo? Então, quais são os elementos do balanço patrimonial? Ativo, passivo e PL. Esse ativo, passivo e PL, ele fornece informações sobre a situação patrimonial e financeira. Também, nas demonstrações contábeis, eles vão fornecer informações sobre o desempenho da empresa. E esse desempenho da empresa é medido através de outro demonstrativo, que é a demonstração do resultado do exercício. E os elementos da demonstração do resultado são os quais? Receita e despesa. Então, receita e despesa são elementos que vão medir o desempenho da empresa. Certo? Beleza? E esse pronunciamento, ele define também esses elementos. Ele vai definir o ativo. Tem um tripé do ativo, só para a gente lembrar aqui, recursos controlados decorrente de eventos passados e que se espera que faça o quê? Que gere benefícios para a empresa. Então, tripé do ativo. Tripé do passivo. Dívida presente, decorrente de eventos já ocorridos, eventos passados, para cuja liquidação se espera que haja o quê? Uma saída de recursos capazes de gerar benefício. Porque tudo é passado porque a contabilidade ela vai ser uma foto do que já ocorreu. Então, por isso que é tudo eventos passados, eventos já ocorridos. Certo? Beleza, então aí ele traz a definição, e tem a definição também no PL, é o interesse residual do ativo depois de deduzido todos os passivos.
Tem a definição de receita, são os aumentos do benefício econômico, seja através do aumento do ativo, diminuição do passivo. Mas sempre a receita faz o quê? Sempre a receita aumenta o PL. Mas nem todo aumento de PL é causado por uma receita. Por quê, Silvio? Porque pode ter um aporte de capital, os sócios integralizando dinheiro, aumenta e não é consequência de receita. Despesas são as reduções do benefício econômico, seja através de diminuição de ativo ou aumento do passivo. Mas sempre a despesa com uma redução de quê? Do PL. Certo? Despesa sempre reduz PL, mas nem toda redução do PL é despesa. A gente pode ter uma distribuição de dividendos, diminui o PL e não é despesa, certo? Então esse pronunciamento ele traz essas definições dos elementos, tanto do balanço como os elementos da DRE. Ele também, além da definição, ele vai dizer sim, mas para você reconhecer, por exemplo, um elemento lá nas demonstrações contábeis, um ativo, um passivo, né? Então aí, pessoal, para você reconhecer um ativo, além lá, a gente tem a definição, tem que atender os critérios de reconhecimento do próprio pronunciamento. E para que você reconheça um ativo, tem que ser, provável que haja entrada de recurso, ativo, tem que gerar benefícios, provável que flua benefícios para a empresa. E aquele custo, o valor dele consiga ser mensurado com segurança. Para você reconhecer um passivo, tem que ser provável que haja uma saída de recursos da empresa e o custo, o valor consiga ser mensurado com segurança. Certo? Receita e despesa, aumento dos benefícios, você consiga mensurar com segurança. Né? Despesa, redução dos benefícios, você consiga mensurar com segurança. Beleza, então definição, né? Critério de reconhecimento. Você tem que saber mensurar, tem que conseguir mensurar com segurança. Mensuração, aí depois nós vemos o reconhecimento e a mensuração. O que é mensuração? É você determinar o valor que aquele elemento do ativo e aquele elemento do passivo, aquela receita ou aquela despesa vão integrar as demonstrações contábeis. Normalmente a regra é que seja através de quê? Do custo histórico. Registrou aquilo pelo custo histórico e depois nós vamos ter aquelas variações do custo corrente, do valor realizável, do valor justo, do valor presente, da atualização monetária. Certo? Beleza. Aí diz o pronunciamento que para que forneça informações úteis para a tomada de decisões, essas demonstrações contábeis elas têm que ter qualidades. Aí tem as características qualitativas da informação contábil para que ela seja útil na tomada de decisões. Então, as características vão ser divididas em dois tipos. Características qualitativas fundamentais, né, que vão ser a relevância e a representação fidedigna. E tem que ser simultâneo. Para a informação ser útil, ela tem que ser simultaneamente relevante e representar fidedignamente o que ela se propõe. E o que é uma informação relevante, Silvio? Informação relevante é aquela informação capaz de fazer a diferença na tomada de decisões por parte dos usuários. É aquela capaz de fazer a diferença, né, na tomada de decisões. Essa relevância pode ter a ver com o quê, Silvio? Com, né, a magnitude ou com a natureza lá da informação. Né? Então nós temos a materialidade, que é um aspecto subjetivo da relevância, e com essa não pode ser confundido. A materialidade é aquela informação que a omissão ou a divulgação de forma distorcida pode influenciar na decisão dos usuários. Então a materialidade é um aspecto subjetivo. É o que é material para a sua empresa pode não ser para a minha. Ele é um aspecto subjetivo da relevância, essa materialidade. Então a relevância é uma característica qualitativa fundamental e a representação fidedigna. Né? Ou seja, as demonstrações contábeis é você representar aquela realidade econômica através de quê? De números. Certo? Então, pessoal, para que ela represente fidedignamente o que ela se propõe, aí tem que ter 3 requisitos. A informação tem que ser livre, completa, né? Livre de erro, neutra e completa. Certo? Completa. Informação completa lá do ativo tem que ter todas as informações, por exemplo, de um imobilizado, qual foi a depreciação no período, no início, no final, tem que ter todas as informações que você precisa. Ela tem que ser neutra, livre de qualquer viés. Por isso, né, que nós tínhamos a prudência como um atributo da confiabilidade, dessa representação fidedigna. E não mais, porque a prudência, se você for analisar, ela contradiz com essa informação neutra. Quando você está adotando lá o princípio da prudência, você está sendo parcial, certo? E aqui tem que ser uma informação neutra. Então foi tirado a prudência da
confiabilidade dessa representação fidedigna, porque elas são conflitantes. Beleza, então tem que ser, né, completa, tem que ser neutra e tem que ser livre de erros. Livre de erros não quer dizer completamente livre de erros, não. Né? Quer dizer que no momento da entrada lá da informação, ela estava livre de erros. As informações contábeis são muitas tomadas através de estimativa. E quando você vai, por exemplo, estimar a vida de um bem, é com base naquelas informações que você tem. De repente aconteceu outros fatos lá e modificaram aquilo ali. Né? Quer dizer que aquela informação ela estava errada? Não. No momento que ela foi tomada, era ela livre de erros. Aí depois a gente vai, né, houve mudança de estimativa, a gente vai ter que ajustar aí. Certo? Então, características qualitativas fundamentais: relevância e representação fidedigna. Né? A relevância, né, não pode ser confundida com a materialidade, porque relevância é aquela informação capaz de fazer a diferença na tomada de decisões por parte dos usuários, e a materialidade é um aspecto subjetivo. É aquela, né, que a omissão ou divulgação de forma distorcida pode influenciar nas decisões do usuário. Para que uma informação ela seja relevante, ela tem que ter valor preditivo ou confirmatório, ou ambos. O que é ter valor preditivo? Aí o pronunciamento diz ter valor preditivo não quer dizer ser uma projeção, não quer dizer ser uma predição. É permitir que os usuários, na ótica deles, eles consigam predizer os resultados futuros da empresa. Certo? Então, para que ela seja relevante, ela tem que ter esse valor preditivo ou valor confirmatório, servir de feedback para confirmar alguma coisa, ou ambos. E normalmente essas informações elas estão atreladas. Quando tem valor preditivo, acaba tendo valor confirmatório. Certo? Beleza. Mas tem umas outras informações que, mesmo sem revestir nessa característica aí de característica qualitativa fundamental, elas melhoram a qualidade da informação. E quais são elas? A informação tem que ser comparável, compreensiva, verificável e tempestiva. Certo? Essas são as características qualitativas de melhoria. Então a informação tem que ser comparável. Isso é uma das principais coisas, você poder comparar. E aqui você precisa de 2 itens, né, para que você permita você comparar. Né? Então a comparabilidade é a característica que vai permitir você compreender a similaridade e a diferença entre os itens. Certo? Essa comparabilidade. Para que você compare, você precisa ter mais de um item, que é diferente da consistência. A consistência é um aspecto da comparabilidade. Consistência é você aplicar o mesmo método para os mesmos itens, tanto de um período para outro, se for a mesma empresa, como dentro do mesmo período, se forem empresas diferentes. Não tem sentido você poder comparar uma coisa se aquelas coisas não forem o quê? Não forem consistentes. Certo? Então a consistência é um requisito para a comparabilidade. Certo? Então preste atenção, comparabilidade, você precisa ter 2 itens. Vai permitir você identificar e compreender a similaridade e a diferença entre os itens. Certo? Para que você compare, a informação tem que ser consistente. Consistente é o quê? Se você aplicar PEPs esse ano para a empresa alfa, aplica no ano seguinte para a empresa alfa. Ou seja, aplicar o mesmo método para a mesma empresa em anos seguintes, ou no mesmo ano, tratando-se de empresas diferentes. Essa é a comparabilidade, cai muito em concurso. Compreensibilidade, a informação tem que ser o quê? Tem que ser compreensiva, certo? Verificabilidade permite que usuários independentes cheguem a um consenso, né? Um vai contar determinada coisa, outro vai contar, e eles chegam a um consenso. A verificabilidade não é um pleno acordo, né? Eles não vão chegar a um total acordo. Mas eles chegam a um consenso, você mandou contar, né, uma armação de óculos, um contou lá, deu 9.999, o outro contou e deu 10 mil em uma armação. Nenhum bateu os 10 mil. Um deu 10 mil, um passou um e outro faltou um. Aquilo ali, pessoal, eles não chegaram a um pleno acordo, né? Mas eles não chegaram a um valor totalmente exato, mas eles chegaram a um consenso, que aquela quantidade que tem ali é 10 mil, é aproximadamente 10 mil, imagine 1 em 10 mil, né? Vai ser 0,01% de margem de erro. Então eles chegaram a um consenso, não significa um pleno acordo. Essa verificabilidade ela pode ser de maneira direta, você mandar contar em loco, ou então de maneira indireta, você pegar através de inventário e você chegar a um estoque final de mercadorias. Beleza? Verificabilidade e a tempestividade. Você fazer o registro correto no momento que as coisas acontecem. Beleza, né? Já falamos demais. Agora vamos aí resolver questões. Né? Questão 11 aí.
entre os usuários primários dos relatórios contábeis financeiros de propósito geral estão, aí vem o governo, né, os administradores, os fornecedores, os consumidores e os credores por empréstimo. Aí a gente tem que lembrar aquela ordem, né? Quais são os usuários primários aí da informação contábil, né? Os usuários primários são os investidores, os credores por empréstimos e os outros credores. Credores por empréstimos e outros credores. Perfeito. E aí nós temos governo não, administradores não, fornecedor não, né? E consumidores não, credores por empréstimo, né? Portanto, a alternativa correta, letra E. Né? Beleza aí, letra E, questão tranquila, né? Sabe? E a FGV adora esse tipo de questão, já caiu umas 5 vezes esse negócio desse usuário primário. Tanta coisa para ele colocar do CPC 00, coloca só essa zorra aí. Com relação aos usuários dos relatórios contábil e financeiro de propósito geral, são considerados usuários primários. Investidores, credores por empréstimo e outros credores. Acionistas e diretores, não. Os investidores, credores por empréstimos e outros credores. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. B. Sobre a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil e financeiro, de acordo com o CPC 00, estão os usuários primários dos relatórios contábeis e financeiros de propósito geral, estão, aí ó, né, os usuários primários, mais uma questão aí, falando dos usuários primários do relatório contábil e financeiro de propósito geral, e os usuários primários, investidores, credores por empréstimos e outros credores, portanto, a alternativa correta, letra A. E 3 questões só desse negócio aí. Segundo, o pronunciamento conceitual básico, que trata da estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, as características qualitativas de melhoria, que agora ele quer saber as características qualitativas de melhoria. Fundamentais, quais são? Fundamental, relevância e representação fidedigna. Mas ele não quer isso, ele quer as características de melhoria. Quais são as de melhoria? Comparabilidade, compreensibilidade, verificabilidade e o quê? E tempestividade. Então, ele vem comparabilidade e compreensibilidade, característica de melhoria. Verificabilidade é utilidade não, tempestividade é entidade não, continuidade não, oportunidade também não, competência e prudência são 2 princípios, portanto, questão 14, alternativa correta é letra A. Questão 15, com base nos pronunciamentos conceitual básico, assinale as afirmativas a seguir. Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras, né? Ou seja, como é que aquilo pode fluir para a empresa? Aí vem, entre outras possibilidades, o ativo for usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos. É uma forma? É. Trocado por outros ativos, é uma forma de gerar? É. Se você tem mercadoria, você troca por uma duplicata a receber, você troca por dinheiro. É uma maneira de estar trocando por outros ativos. Trocados, ó. Trocados aí por outros ativos. Usado para liquidar um passivo. Eu tenho um ativo e vou usar para liquidar um passivo. Ou então distribuído aos proprietários da entidade. Todas essas aqui, inclusive estão listadas lá no pronunciamento, todas essas 4 são maneiras de um ativo gerar benefícios. Certo? Usado para produzir bens, né? Trocado por outros ativos, usado para liquidar uma obrigação ou usado para distribuir para os proprietários. Beleza, portanto, item 1, verdadeiro. Muitos ativos, como os itens do imobilizado, têm forma física, que não é essencial para a existência de ativo. As patentes e os direitos autorais são considerados ativo, caso deles sejam esperado que benefício econômico futuro que flua para a entidade e caso sejam por elas controlados. Verdadeiro. Para que você, ó, controle e gere benefícios, né? Ele vai ser considerado aí um ativo. Então, muitos ativos, como os itens, têm normalmente o quê? Forma física, que não é essencial para a existência de um ativo. Você não precisa que um ativo seja corpóreo, que seja tangível, porque nós temos os ativos intangíveis, direito de exploração, marcas, patentes, né? Então, verdadeiro.
As marcas são consideradas ativos caso deles seja esperado os benefícios futuros que fluem e por elas sejam controlados, verdadeiro. Deve-se fazer uma distinção entre obrigação presente e compromisso futuro. A decisão da administração de uma entidade para adquirir ativos no futuro dá origem a uma obrigação presente. Isso é falso. A gente deve fazer uma distinção entre obrigação presente, uma dívida no momento e um compromisso futuro, claro, porque aquela obrigação presente é um passivo. Aquela obrigação que vai acontecer no futuro não é passivo. Para ser passivo tem que ser dívida presente. Então ele fala a decisão da empresa de adquirir ativos no futuro. Eu vou comprar ativos, eu vou comprar mercadoria daqui a um ano. Aquilo já vai gerar um passivo? Não. A decisão da administração para adquirir dá origem a uma obrigação presente? Não. A obrigação normalmente surge somente quando um ativo é entregue ou a entidade ingressa em acordo irrevogável para adquirir. Normalmente é isso aí que vai gerar, né, o ativo, que vai surgir o ativo, né, vai ser com esse compromisso aí de entrega de dinheiro. Então esse item está falso, deve fazer uma distinção entre obrigação, presente e compromisso. Beleza, a decisão aquela primeira parte está certa, o primeiro parágrafo. Agora, a decisão da administração de uma entidade para adquirir ativos no futuro dá origem a uma obrigação presente? Não, falso. Portanto, isso faz com que o item 3 seja um item falso. O item 1 é verdadeiro, o item 2 é verdadeiro, o item 3 é falso, a gente vai procurar aí. O item 1 é verdadeiro, o item 2 é verdadeiro, portanto, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão 16. Assinale a opção que não representa a liquidação de um passivo de entidade. Ou seja, ali nós vimos as maneiras de gerar benefício pelo ativo. Aquelas 4. Usado na produção ou comercialização de bens ou serviços, trocado por outros ativos, o que mais? Usado para liquidar um passivo ou distribuído. Aqueles 4. Aqui nós vamos ver outras maneiras agora de liquidar um passivo. Ou seja, que vai haver o quê? Saída dos benefícios. Os benefícios vão fluir da entidade. Renúncia do credor é uma maneira de você liquidar um passivo? Renunciou, o credor renunciou. Ou seja, isso aqui é uma prescrição, uma decadência. Houve uma renúncia lá do credor. O que é que vai acontecer, pessoal? Vai diminuir o passivo. Beleza. Prestação de serviços. Prestação de serviços é uma maneira de você liquidar uma obrigação. Conversão da obrigação em item do patrimônio também é uma maneira de você liquidar um passivo. Por exemplo, você pode ter lá no seu passivo, você pode ter a conta debêntures a resgatar, conta de passivo. Aí você pega, no lugar de você resgatar essas debêntures, você pega, no lugar de você pagar pelo resgate dela, você dá ações para o cidadão que comprou as debêntures. Então você vai fazer esse lançamento, credita capital e debita debêntures a resgatar. Quando você fez isso aqui, você fez o quê? Liquidou esse passivo, certo? Então conversão da obrigação em item do patrimônio também é uma maneira de você liquidar um passivo, verdadeiro. Transferência de outros ativos. Como assim, Silvio? Transferência de outros ativos. Transferência de outros ativos é o seguinte, você pode ter lá essa conta no passivo, você pode ter uma conta no passivo de que tipo, Você pode ter uma conta no passivo, receita antecipada de vendas. Receita antecipada de vendas, essa conta é no passivo. Como é que você liquida essa obrigação? Receita antecipada, você recebeu antecipadamente. Você tem uma obrigação de quê? De entregar uma mercadoria. Então a receita antecipada de venda, você vai matar aquele passivo com o quê? Com a transferência de outros ativos. Entregando mercadoria, certo? Entregando mercadoria. Lá a maneira de gerar é trocados por outros ativos. Aqui liquidar a obrigação é transferência de outros ativos. Usei um ativo para matar aquela dívida. E aí a mesma coisa, prestação de serviços de valores já recebido. Eu poderia ter aqui no passivo, receita antecipada de serviços. Como é que eu liquido esse passivo? Prestando serviços. Prestando serviço eu vou matar aquele passivo. Então todos os 4 aqui são maneiras de você liquidar o passivo realmente. E ainda existia uma outra, e tem uma outra que gera uma dúvida, que era assim, conversão de uma dívida em outra dívida. Muitas vezes você tem uma dívida que é uma duplicata a pagar, você não tem dinheiro para pagar, converte aqui numa nota promissória a pagar.
Ah, Silvio, continuou existindo a dívida. Continuou existindo aquele passivo, mas aquela dívida, a qualidade daquela dívida mudou. Você tinha uma duplicata a pagar, que era um título de crédito de natureza comercial, e passou a ter uma nota promissora a pagar, que é um título de crédito de natureza financeira. Certo? Então você pode trocar um passivo por outro passivo. É uma maneira de você liquidar aquele que você debitou. Certo? Agora vem letra E, recebimento de mercadorias que haviam sido encomendadas. Pessoal, quando você recebe mercadoria que havia sido encomendada, quando você encomendou a mercadoria, o que é que você vai fazer o lançamento? Adiantamento a fornecedores que lhe fornecem mercadoria. Isso é uma conta do ativo. E quando você recebe, você vai dar baixa naquele ativo. Certo? Ó, recebimento de mercadorias que haviam sido encomendadas. Isso aqui não liquida passivo, não. É tudo conta do ativo. Quando eu paguei antecipadamente e encomendei a mercadoria, eu criei a conta lá, adiantamento a fornecedores, conta do passivo. Isso conta do ativo. Fornecedores é passivo, adiantamento a fornecedores é ativo. Certo? É a mesma coisa, clientes é ativo, adiantamento de clientes é passivo. Então, se eu paguei adiantado, adiantamento a fornecedores, conta do ativo. Então, se eu recebo as mercadorias, eu vou diminuir lá, né? Vou trocar lá o ativo, não vou mexer com o passivo, não vou liquidar a obrigação. Certo? Portanto, falso aí, alternativa letra E. Questão 17. Os investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potencial representam os usuários primários dos relatórios contábil, financeiro de propósito geral. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Estes usuários individuais possuem as mesmas necessidades de informação. Falso, pessoal. Esses usuários primários, eles têm necessidades diferentes e muitas vezes conflitantes. O que o investidor quer não é a mesma coisa que um credor por empréstimo quer. O credor com empréstimo, ele quer sugar da empresa. O investidor quer que a empresa dê lucro. Entendeu? E necessidades diferentes e muitas vezes conflitantes. Portanto, falso. Esses usuários podem requerer que as entidades que reportam a informação prestem as informações do que necessita diretamente para ele. Não, não pode nada. Falso. Eles não podem exigir isso aqui nada. Pode requerer que eles prestem as informações direto para ele, não. Elas são prestadas de forma o quê? Geral para os usuários externos. Os relatórios contábil financeiro de propósito geral devem atender a todas as informações que esses usuários necessitam. Também não atende a todas as informações, né? São prestadas informações de forma geral, não vai atender a tudo que ele precisa, que ele vai depender de outras informações, do momento da economia, do momento do governo, outras coisas que não vão estar ali nas demonstrações contábeis. Esses usuários precisam considerar a informação pertinente de outras fontes, como condições econômicas gerais e expectativas, eventos políticos e clima políticos, e perspectivas e panorama para a indústria e para a entidade. Verdadeiro, ele tem que considerar outras fontes de informação e não somente se restringir àquelas fontes das informações contábeis. Verdadeiro. Os relatórios contábil financeiro de propósito geral devem divulgar o valor da entidade que reporta a informação. Devem divulgar o valor da entidade, o valor econômico da entidade? Não. Ele auxilia a você chegar a esse valor da entidade, mas ele não tem esse propósito, certo? De identificar e divulgar o valor da entidade. Portanto, falso. Ele pede para você assinalar a alternativa verdadeira. A alternativa verdadeira vai ser letra D de dado. Perfeito. Vamos para mais uma. Questão 18. Segundo a NBC, TG, estrutura conceitual, os investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e em potencial, representam os usuários primários. Toda hora eles batem nisso aí, né? Para quem os relatórios contábeis financeiros de propósito geral são direcionados. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. Esses relatórios contêm todas as informações, né, de que os usuários necessitam. Contém todas as informações que os usuários necessitam? Não, falso. Tem informação que ele vai pegar em outras fontes aí. Os usuários primários possuem semelhantes necessidades de informação. Não, ele tem necessidades de informação diferentes e muitas vezes o quê? Conflitantes. Falso. Esses relatórios não fornecem informação para auxiliar a estimar o valor da entidade que reporta a informação.
não é feito com o propósito de você chegar a esse valor da entidade, né? Determinar o valor da entidade. Mas ele fornece informação que auxilia você a chegar ao valor da entidade? Sim, verdadeiro, né? Ele diz, esses usuários primários possuem informações, necessidade de informação. Esses relatórios não fornecem informação, falso, fornece. Né? Para auxiliar, fornece. Os usuários primários não podem requerer que as entidades que reportam a informação forneçam a eles diretamente as informações de que necessitam. Eles não podem requerer. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Eles não podem requerer diretamente isso aí. As entidades que prestam informação não fornecem informações adicionais que sejam mais úteis a um subconjunto particular de usuários primários. Né? Isso aqui é falso, porque ela pode sim fornecer. A entidade que presta informação, ela pode fornecer informações adicionais que sejam úteis a um conjunto particular de usuários primários, por exemplo, somente aos investidores. Os investidores precisam de determinada informação, ele vai prestar informação somente para aqueles investidores, mas não para um só, ele não pode solicitar diretamente aquilo ali, ou seja, para um subconjunto particular de usuários primários. Então, a entidade que presta informação pode fornecer informações adicionais que sejam mais úteis a um conjunto particular de usuários. Isso, pode fornecer, como ele falou, não fornece, portanto está falso, né? Alternativa correta, letra D de dado. Beleza? Então aqui a gente dá uma paradinha e volta no próximo bloco aí com mais questões. Até já.